Fala guitarristas, tudo bem com vocês? Vini aqui na área e hoje vou ensinar o solo daquele musicão do Audioslave, que é a Like Stone. E o melhor de tudo, a gente vai aprender a música sem usar aquele pedal de whammy, que é um pedal essencial na versão original da música. E como vocês já sabem, nesse vídeo aqui vai ter muita lição, muito além do solo da música. Por isso mesmo que eu já peço para vocês se inscreverem no canal e deixar seu like. E assiste até o final, hein? E antes de mais nada, o que seria esse pedal de whammy, Vini? O pedal de whammy ele é digital e ele tem vários programas dentro dele. Dentre eles harmonizadores, alguns efeitos que lembram um pouco de coros, e tem também o efeito de pitch shifter, que é um dos efeitos que o Tom Morello mais gosta de utilizar nos solos dele. E o pitch shifter nada mais é do que deslocar a afinação de uma nota digitalmente, por assim dizer. E o whammy ele tem um pedal de expressão, que é um pedal semelhante ao de wah-wah, que você controla o efeito. No caso do pitch shifter, a afinação vai mudando conforme você vai pisando no pedal. Por exemplo, quando a gente usa o pitch shifter de 1/8 no whammy, ó, ele começa aqui nessa nota, com o pedal para cima. Até descer o pedal, ele chega aqui, ó. E se fosse um pitch shifter de 2/8, ele começaria aqui na posição de cima do pedal. E aqui na posição de baixo ele chegaria aqui daí. E agora eu vou simular aqui na guitarra mesmo como que seria o efeito do pedal de whammy. Aqui com a mão direita faria o movimento do pedal e aqui com a mão esquerda seria o deslize de uma oitava para outra. E nessa música Like Stone, o Tom Morello usa o pitch shifter de 2/8. Ou seja, ele toca aqui para, na verdade, o som que for sair será esse daqui, ó. Em algumas pedaleiras digitais vocês também podem encontrar o efeito de pitch shifter também. Mas para você que não tem o whammy, não tem pedaleira digital, e eu aviso, o whammy ele passa de R$600 se você comprar um novo. É bem carinho e às vezes serve só para uma música ou outra. Aí que vai entrar a nossa aula de hoje. E se vocês notaram bem, o pitch shifter nada mais é que um slide de 1/8 para outra. Ou de 1/8 para outra seguinte ainda, duas acima. O segredo para tocar o solo bem parecido é justamente usar a técnica de slides. Pode parecer simples, mas não é tão fácil assim. E antes de começar o solo propriamente dito, vamos nos aprofundar um pouquinho nos acordes. Ih, cachorrada, cala a boca, porra. E antes da gente começar a treinar o solo propriamente dito, eu vou fazer uma breve análise de harmonia e também de utilização de escalas que foi usado nesse solo. A música está no tom de Sol menor e a base do solo é feita pelo contrabaixo somente. Uma coisa interessante é que tanto a guitarra quanto o baixo eles utilizam a escala menor natural de Sol para construir a música toda. E agora vamos ver quais notas e quais graus da escala o contrabaixo faz na hora do solo, a base dele. E agora que a gente já sabe qual que é a base da música, vamos começar a treinar os solos. Vou ensinar o solo parte por parte e vou tocar duas vezes, uma na velocidade original e outra na velocidade um pouco mais lenta para entender melhor os movimentos da mão esquerda e direita daí. Se você ler tablatura vai ficar bem fácil de localizar as notas pelo braço aqui.
Se você ainda não sabe ler, procure dar uma observada na minha própria mão para saber onde que ela está no braço, em qual casa daí. Essa primeira frase é bem simples, com poucas notas por sinal. E aqui vai uma dica de ouro, não importa exatamente onde a gente vai começar o slide. A gente tem que ser preciso mesmo no ponto de chegada da nota. Ou seja, tanto faz se o slide começa aqui, ó, ou aqui, ou aqui, ou aqui. O que importa mesmo é chegar certinho nessa nota aqui, ó. A única coisa que eu não recomendaria é fazer um slide só de meio tom, por exemplo. Aí corta aquela semelhança com o pedal de whammy mesmo, porque ele faz aquele whoop. E agora falando de escalas, uma coisa legal que eu acho nessa música aqui é que ela tem bastante melodia a partir da utilização de escala. E isso livra a gente um pouquinho de enxergar a escala como se fosse só um monte de nota, tipo... Na verdade, as escalas musicais são muito mais do que isso. Uma coisa legal da gente treinar, que inclusive contribui com a nossa percepção musical mesmo, é começar a analisar o solo, pensar que notas que foram utilizadas no solo, que escala foi utilizada nele e como cada grau da escala contribui para a melodia. Por exemplo, nessa primeira frase aqui, ao invés de eu só pensar, por exemplo, em tocar, a gente pode começar a pensar em como que foi construído essa frase aqui. Sabendo que a escala que é utilizada aqui na música é o Sol menor natural, isso daqui seria a nota principal, a primeira, que a gente vai chamar de 1. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. É um jeito interessante de pensar em escalas a partir dos graus que ela vai subindo e descendo, por assim dizer, durante a música. Essa segunda frase seria, de certa forma, semelhante à primeira. Tem uma fórmula de construção parecida com a primeira. Meio que como se fosse uma continuação mesmo. E aqui vou abrir parênteses por uma coisa chata que pode acontecer dependendo do modelo de guitarra que você utiliza. O acesso aqui às casas finais do braço acaba sendo comprometido dependendo do modelo. Por exemplo, o Les Paul é bem difícil de chegar facilmente aqui na casa 22. E o pior de tudo, tem alguns modelos de Stratocaster, de Telecaster, que eles têm somente 21 casas. Que daí vai faltar exatamente o Ré que a gente toca aqui, ó. Ou seja, ficaria totalmente comprometido de a gente tocar a música faltando essa nota aqui. O máximo que poderia ser feito é chegar aqui na casa 21 e subir meio tom através de bend daí. Mas já é bem mais chatinho de praticar daí, porque daí tem o slide e um micro bend ainda que tem que ser afinado para caber bem no solo, para funcionar bem. E como aqui o acesso às casas finais é bem mais chato de fazer, é bom treinar devagar para acostumar bem com os movimentos daí. E agora, voltando no assunto da utilização de escalas, a gente pode pensar dessa forma aqui nessa segunda frase. 1, 2, 7. Que seria a sétima nota da oitava anterior daí. E depois aqui, 2, 4 e 5. E aqui a quinta é legal para finalizar, porque a quinta é a famosa nota de power chord, por exemplo. O
Ré é uma nota que funciona bem na escala de Sol daí. E agora nessa terceira frase aqui, o interessante de se usar os slides é só no começo da frase e no fim da frase. Como o próprio Tom Morello faz no solo, ele não fica tipo... Não funciona bem tanto slide assim, o interessante é usar no começo e no fim, e tá ótimo já. E aqui cada nota a gente vai paletar 3 vezes. E uma sugestão de paletada aqui é fazer a paletada alternada, ou seja, movimentos para cima e para baixo. E se esse trecho estiver difícil de conciliar, por exemplo, o slide e paletada alternada, treine mais devagar, não tenha pressa e foque na precisão num primeiro momento. Aos poucos você vai ficando preparado para tocar junto com a música na velocidade original. Agora pensando nos graus da escala menor aqui. A gente usou terceira, segunda, sétima e quinta. Repare que a tônica, que é a nota principal daqui da escala, ela nem aparece nesse trecho. Ou seja, os intervalos elas têm uma função muito importante na escala. E elas trazem uma sonoridade bem legal mesmo sem a tônica, no caso. Ah, e mais uma coisa importante. Essa sequência de notas aqui, ó, é repetida 4 vezes. E agora na quarta e última frase, ela é a mais chatinha em termos de utilização de slides, pois afinal, cada nota desse trecho é um slide diferente. Se tiver difícil no primeiro momento, treine mais devagar. E se você tem uma dúvida tipo, qual que é o melhor dedo para usar o slide? Tem alguma preferência? Eu particularmente não me preocupo muito com o dedo que eu preciso usar, mas geralmente eu uso o mesmo dedo em todas as notas da mesma corda, por exemplo. Às vezes quando vai trocar de corda eu troco o dedo. Mas não é uma regra, por assim dizer. E até para você evoluir sua técnica ainda mais, no geral, você pode treinar com todos os dedos, de tempos em tempos. Por exemplo, só com o dedinho. Ou só com o anelar. Ou com o médio. Ou só com o indicador. Meio que você vai desenvolvendo habilidade e confiança para usar slides em qualquer dedo daí da sua mão. E agora analisando a utilização da escala, os intervalos foram os seguintes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora na oitava seguinte, 2, 3, 2, 3, 2. E nosso vídeo está começando a ir para a reta final, pessoal. Vou dar só algumas dicas extras agora. Na hora de treinar o solo, em algumas partes onde couber a utilização de vibratos, utilize. Porque ele dá um pouco mais de vida, por assim dizer, no solo. Tipo... Aproveite bem os finais de frase para utilizar bem o vibrato e deixar seu solo ainda mais legal. A única frase que não ficaria legal seria a terceira, que tem que fazer aquele slide para simular o som do AMI daí. Não teria o mesmo efeito se fizesse...
não faz tanto sentido assim usar vibrato aqui daí. E agora uma dica de como regular o seu timbre para tocar essa música. A distorção ela tem que proporcionar bastante sustain, ou seja, você toca uma nota e ela dura por bastante tempo, relativamente. Principalmente para os finais de frase, esse sustain é essencial. E o delay que eu estou usando tanto no solo que eu gravei quanto aqui na lição, ele funciona mais ou menos o seguinte. Tem uma nota só que a gente ouve do delay, ou seja, o feedback do delay é bem mínimo, quase no 0 ou no 1. O volume do delay ele é relativamente alto, ou seja, dá para deixar o mix mais ou menos no 70%. Que o mix é o quanto você mistura do efeito do delay junto com a nota original. Ou seja, a nota pode aparecer bastante mesmo do delay. E o tempo da música ele é um tempo médio assim, do delay, por assim dizer. No solo que eu gravei eu usei como referência 429 milissegundos, para ter uma noção de como timbrar seu delay daí. E nossa aula agora está se encerrando, pessoal. Se vocês gostaram, pode até deixar comentários aqui embaixo. Se quiser tirar dúvidas também pode deixar aqui abaixo, e até sugestões de outros vídeos para dissecar o processo de tocar, de entender escala, por exemplo, para entender melhor até como que a música foi construída. A intenção dessa aula aqui é eu tocar mais parecido com o estilo original da música, só que sem gastar 600, 800 reais com pedal. E aliás, se você conseguiu economizar bem porque você ia comprar um pedal só para essa música, dá uma comissão para mim, né? Eu aceito uns 20% do pedal, tá ótimo já. E além de praticar o solo propriamente dito, a gente aperfeiçoou bastante aqui a técnica de slide, que essa música força a ser preciso para tocar dessa forma aqui. E também até ter uma noção melhor de utilização de escala e como os graus da escala funcionam na música daí. Abraço pessoal, até a próxima e bons treinos aí!